Gostaria de primeiro ter uma visão dos teus anos de formação, antes ainda da universidade, enfim, ambiente familiar e formação escolar. Você nasceu em Minas, né? Interior de Minas. É um prazer falar com vocês num projeto tão importante, dessa envergadura. Eu nasci em Minas, nasci em Curvelo, no sertão mineiro. É uma cidade que fica no sopé de Diamantina e perto da cidade do Guimarães Rosa. Então ela é famosa ou por ser perto da cidade de Juscelino Kubitschek ou por ser perto da cidade de Guimarães. Mas na verdade é de uma família, tem uma família importante em Curvelo, que é a família Cardoso, do Lúcio Cardoso, o escritor, e do Adalto Lúcio Cardoso, que foi um deputado muito importante, foi um político muito influente, né, na Segunda República Brasileira. E a tua família, os teus pais, teu pai trabalhava em quê? Meu pai era advogado, e minha mãe também. A minha mãe é que é de Curvelo, do sertão, meu pai era de Barbacena, e ele também, no começo da vida, teve um envolvimento com a política, foi presidente da Câmara de Vereadores lá de Barbacena, que era uma cidade muito dividida em dois, ela era bipolar, né? Tinha os Andrada e os Bias Fortes. E ele era de que partido? Ele era ligado aos Bias Fortes e era aparentado com os Andrada. E aí não deu certo. A tentativa de fazer política num mundo desses, polarizado desses, e tendo ligações com os dois lados. Né? Isso nos anos 50? Isso nos anos 40. Nos anos 40. Nos anos 50, eles já se mudaram, minha família já se mudou para Belo Horizonte. E aí depois o meu pai era encantado com o Juscelino e aí foi para Brasília junto com o Juscelino. Mas você morou em Curvelo até? Eu nunca morei em Curvelo. Não, o meu nascimento em Curvelo se deve a circunstâncias muito particulares. É porque a família da minha mãe tinha uma figura muito forte, que era o meu bisavô, o avô dela, que era médico. Então ele fazia questão, eu fui o primeiro bisneto dele, o primeiro neto da minha avó, que era a filha mais velha dele. Então ele fez questão de que o parto fosse ele que fizesse. Ele era um médico importante, o médico do Curvelo, que foi meu bisavô, foi quem descobriu a miopia do Guimarães Rosa, e depois é o personagem do Miguelim, que reconta a história da descoberta da miopia do Guimarães Rosa. Então a minha mãe foi para lá, acho que 2 ou 3 meses antes do parto, e logo depois a gente voltou para... Nós morávamos na época em Barbacena. Barbacena. E você, eram quantos filhos? 4. 4. Você morou em Barbacena até que idade? Morei em Barbacena até os 4 anos de idade. E aí depois fomos para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte estudava em que colégio? Em Belo Horizonte eu estudei no Colégio Santo Antônio, mas muito pouco, porque logo depois nós nos mudamos para Brasília, né? Eu, na verdade, fiz a minha formação desde o final do primário até a faculdade em Brasília. Que ano foi para Brasília? Nós chegamos em Brasília, meu pai começou a frequentar Brasília desde 59, com o Juscelino, porque ele fazia parte da equipe que montou a estrutura de cargos e salários do novo funcionalismo público lá. E nós nos mudamos para Brasília no mês da inauguração. Nossa, você tinha o quê? 10, 12? Tinha 10, 10. E como era? Como foi isso? O que você lembra dessa época? Olha, era uma coisa, assim, completamente diferente de tudo que eu já tinha passado, né? Às vezes me lembrava um pouco das idas à fazenda em Curvelo, porque era um fazendão. Era muito cerrado, impressionante a quantidade que se desmatou em Brasília depois que ela foi construída integralmente, né? E a principal rua que tinha em Brasília na época, que era a W3, era de terra, ela não tinha asfalto. Tanto que a minha lembrança, a minha imagem mais forte do golpe de 64 era a marca das lagartas dos tanques no asfalto recém-colocado em frente à minha casa, na W3. Você tinha o quê, 14? Tinha, eu estava no secundário. E aí já fazia política estudantil, né? Eu sempre estudei, eu fui expulso de todas as escolas particulares em que eu estudei, e acabei fazendo a minha formação na mesma escola pública.
Mas o seu pai em Brasília, ele ficou ligado ao governo ou continuou advogando? Não, meu pai era funcionário do antigo IAPB, né? Ele era advogado do antigo IAPB. Naquela época não tinha proibição de advogar, a não ser em causas na mesma área, né? Então ele tinha um escritório de direito civil e fazia o contencioso da Previdência Social em sucessivas etapas da vida, né? Depois da unificação ele foi para o INSS. Legal. Mas essa tua militância política veio de onde? Estudantil? A militância veio da vida estudantil, né? E eu era muito inquieto. Por outro lado, na verdade, a minha ideia original não era fazer ciências sociais. Desde dessa época aí já do ginásio, que a minha ideia era fazer literatura e cinema, era escrever e fazer cinema. E quando chegou no segundo ano do colegial, eu me mudei para um colégio que ficava perto da Universidade de Brasília, o CIEM, que era uma espécie de colégio de aplicação da UNB, e aí tinha um curso de cinema na UNB. E esse curso, e aí eu já vinha há muito tempo lendo, e né, eu comprava muito livro, eu me lembro muito bem, eu comprava muito livro do professor o professor de geografia que eu tinha na escola. Ele era o gerente de uma livraria da civilização brasileira, da antiga civilização brasileira, que ficava perto lá de casa. E eu ia lá, comprava muito livro, e ele era do Partido Comunista, então ele ficava conversando comigo, me indicando literatura e tal. Ele nunca conseguiu me convencer a me filiar ao partido, mas tentou seguidamente. E aí, mas com isso, evidentemente, nessas conversas eu acabava lendo muita coisa de política e de economia, né? Mas segui no meu propósito de fazer cinema. Tinha um curso de iniciação, de extensão da UNB, que era aberto a não alunos, né? Que eu fiz, que era coordenado pelo Paulo Emílio Salles Gomes e pelo Jean-Claude Bernadette. Era um momento assim espetacular, já depois da ditadura. Foi assim uma espécie de suspiro de liberdade na UNB, até que veio o AI-5 em 68, aí acabou completamente qualquer possibilidade de... Mas é quando você está entrando... Que é quando eu estou entrando na universidade. E por que ciências sociais? Olha, aí eu já estava mais envolvido, achando que, na verdade, eu devia fazer um curso mais técnico, mais substantivo, mais acadêmico, para continuar fazendo cinema e literatura, mas com um pouco mais de substância crítica, digamos assim. E aí eu queria fazer sociologia. Não tinha sociologia, o curso de sociologia tinha sido fechado pelos militares. Então eu fiz o vestibular para economia. Fiz o vestibular para economia. Isso, no final de 68? Eu fiz no final de 68 o vestibular e comecei a cursar em 69. O primeiro trimestre não teve aula porque a universidade estava fechada pelos militares. Ela tinha sido o centro do movimento, né? Liderado pelo Onestino, a cujo grupo eu pertencia. E aí, quando reabriu, nós imediatamente começamos a fazer um movimento para criar o curso de Ciências Sociais, de Sociologia. Tinha antropologia era forte, tinha o Roberto Cardoso de Oliveira, tinha o Júlio César Melatti, tinha gente de muito boa qualidade lá, né? E aí abriu-se o curso de Sociologia e eu me transferi para Sociologia. No mesmo ano ainda, 69, isso. No final de 69, exatamente. Quem eram os professores, né? Olha, no começo era o Maurício Vinhas de Queiroz, né? Quem mais que tinha lá? Tinha o Elbio Gonzalez, e logo em seguida tinha o Celson, que depois voltou para Minas, e logo veio o David Fleischer, que continua em Brasília até hoje, né? Nunca mais saiu. Melatti também entrevistamos para o projeto. E aí, logo em seguida, eles chamaram o Glaucio Soares para terminar de montar o departamento. Aí o Glaucio foi aí por intermédio do Glaucio que veio o Alexandre Barros, a Mauri de Souza,
E, por outro lado, ele também ele chamava muita gente para dar aula como professor visitante. Antônio Otávio Sintra, Vilmar Faria, ah, e, e até alguns Jorge Balan, tinha uns estrangeiros também. Você lembra o que se lia na época? Por exemplo, literatura marxista se lia, porque era 69, 70, 71, está no auge da repressão. Né? Estava, mas você tinha grandes dificuldades, né? Tinha muito livro proibido. Por exemplo, eu me lembro que o livro O Dependência e Desenvolvimento Fernando Henrique do Faleto era proibido. E a gente lia fora da universidade, porque era obrigado a ter um curso lá de estudos brasileiros, que era moral cívica para o ensino superior, né? EPB, Estudos de Problemas Brasileiros. E aí a gente fazia um estudo de problemas brasileiros pro forma no visível e fazia uma discussão da literatura proibida na casa de alguns professores. Eu me lembro que Edmar Baixa fazia isso com o pessoal de economia e a gente fazia também. E o meu curso foi muito curto, a minha graduação foi muito curta. Por conta desses problemas todos, a gente fez um mutirão para conseguir terminar logo. E aí eu fiz o concurso para o mestrado lá na UNB mesmo. Tinha olheiro na turma ou não? Não, tinha narrativa. Tinha muito olheiro na universidade. A gente, inclusive, expulsou uns 3 ou 4 lá que a gente descobriu. Provavelmente tem vários que a gente não descobriu nunca, né? No nosso curso, ele era muito pequenininho, todo mundo se conhecia, acho muito pouco provável que tivesse. Mas a gente ficava o tempo todo sendo vigiado, né? Era uma coisa bem... E aí, eu entrei em 69, em 71 eu fiz o exame para o mestrado. E os 3 primeiros lugares viravam professores também. Começava a carreira de professor. Já começava imediatamente? Já começava imediatamente, E aí eu me lembro, eu fui terceiro colocado. Eu me lembro que quem passou em primeiro lugar foi o Baesse, o Eduardo Baesse de Souza, que depois foi assassinado em Belo Horizonte, situação trágica. A Nádia Araújo passou em segundo lugar, que hoje é socióloga da USP. E eu. Nós 3 começamos a dar aula lá. E você dava aula de quê? Introdução à Sociologia. Na graduação em Sociologia? Na graduação em Sociologia. Na verdade, no básico, como a UNB tinha aquele formato americano de cursos básicos, né? Na verdade, nós tínhamos umas 5 ou 6 turmas de Introdução à Sociologia. Que a gente dividia uns 5 ou 6 professores, porque dava para toda a área de humanidades, era obrigatório. Agora, o mestrado, você entrava e escolhia orientador antes? Escolhi orientador, meu orientador foi o Glaucio, e logo com o Glaucio eu comecei a trabalhar na área de relações entre executivo e legislativo. A gente escreveu um artigo junto ao primeiro artigo que eu publiquei, que chamava-se As Funções do Legislativo. E depois eu fiz a minha tese sobre o legislativo, chamava-se o processo legislativo, conflito e conciliação na política brasileira. O Glaucio depois acabou saindo da UNB também, que ele era perseguido pelo reitor, né? Pois Depois foi para a Flórida. Depois foi para a Flórida. O que aconteceu? Quando eu terminei o mestrado, a situação já estava ficando muito difícil, né? E eu me candidatei a uma bolsa do departamento que era dada pela Fundação FOR, para ir fazer o doutorado nos Estados Unidos. E fui. O Glaucio também saiu para passar um sabático, ele acabou passando um sabático na Sociologia da Universidade de Cornell, e eu fui fazer o doutorado na Ciência Política. Quando ele voltou, ele já enfrentou dificuldades, aí voltou de vez para a Flórida. E eu, quando eu terminei o curso lá e ia voltar para a UNB para retomar as aulas e fazer a tese de doutorado, o reitor me demitiu por incompatibilidade ideológica. Eu tive, inclusive, um pouco de trabalho, porque depois quando eu quis construir meu currículo documentado, eles não conseguiam encontrar a minha passagem pela UNB, só como aluno. O Glaucio conseguiu isso muito tempo depois, com habeas data, se eu não me engano. Eu me lembro no CPDOC que ele veio para ler o rolo de microfilme, que tinha umas máquinas. Ele chorou de emoção porque ele viu a correspondência do reitor como que perseguiam mesmo. Porque tinha muita gente que dizia que ele foi para os Estados Unidos ganhar dinheiro e tal.
que não era perseguido. E tinha lá a comprovação de que ele de fato era perseguido. Então as pessoas falando, olha, ele é perigoso e não sei o quê. Então realmente... Não, claramente. Mas isso foi anos... o quê? 90 e tanto que ele conseguiu a documentação. A documentação. A gente ficava com esse buraco, porque era uma coisa tão arbitrária. Quer dizer, eu me lembro que teve uma vez que teve um episódio lá da repressão na universidade, e que foi inclusive o seguinte: descobrimos que tinha um professor da matemática que era informante da polícia. E aí resolvemos expulsar o professor da universidade. Fizemos um movimento, expulsamos o professor da universidade. Invadimos lá o apartamento dele, ele morava na colina, que era o prédio dos apartamentos, invadimos, botamos ele para fora, jogamos as coisas dele pela janela e tal. E eu me lembro que foi um grupo convocado na sala do reitor, e o reitor tinha o fichário com todos os estudantes e os professores, que ele pegava, puxava as fichas assim e olhava. Quer dizer, era tudo comandado por ele. Um capitão de mar e guerra, né? Que tinha feito um curso de física e que aí se dizia cientista por causa do curso de física, mas ele era... O nome dele mesmo? Azevedo, Eu não sei não me lembro o prenome dele, era Azevedo. Zé Carlos Azevedo. Zé Carlos Mas Azevedo. isso foi mais pro fim dos anos 70 já. Isso foi no começo dos anos 70, começo para meados, Mas a tua, vamos dizer, militância política, ela estava mais estruturada? Como é que foi na graduação ou no mestrado? Não, já era firme na graduação, né? Era um momento muito, muito perturbado, porque depois do AI-5, o movimento passou a discutir com toda a seriedade a ida para a clandestinidade e a resistência. E eu achava que... Você estava ligado a que grupo? Pois é, eu nunca me liguei. Eu nunca me liguei porque... Você falou do Onestino. Pois é, eu tinha muito boas relações e seguia politicamente o Onestino, mas eu não aceitei a opção pela resistência armada. Eu achava que não ia funcionar, que ia aumentar o grau de repressão e que era preciso de resistir de outras maneiras e tal. E aí eu me recusei nem me recusei, porque na verdade, se você não aceitava a opção, você nem podia fazer parte. Quer dizer, era uma coisa que você começava a ficar sendo isolado, até por uma razão de segurança bastante compreensível. Aí, durante o curso, 69, 70, 71, grande parte da luta armada já estava dizimada, né? Quer dizer, fugindo muito, escondido, né? A gente tinha muita notícia mas você continuava tendo a relação entre o mundo clandestino e o mundo não clandestino, né? Os suportes e tal. Isso produzia recorrente suspeita contra todo mundo. E eu me lembro que até eu ir para os Estados Unidos, a gente tinha invasões da polícia na UNB recorrentes, eram seguidas. Eu fui preso várias vezes porque eu namorava uma menina cujo pai era professor também, que morava na Colina. E a Colina na época era um grupo um condomínio de prédios, né, de apartamento da universidade, mas que na época era mais difícil o acesso, você só conseguia acessar por dentro do campus e por uma estrada de terra. E eu ficava até de madrugada lá namorando e tal. Quando eu ia voltar para casa, eu, invariavelmente, assim, seguidas vezes, a universidade estava cercada, eles paravam, revistavam o carro e tal, e acabavam levando para averiguação. Mas você era preso você passava a noite? Às vezes passava a noite e tal. Nessa época do início dos anos 70, meu pai era presidente da OAB em Brasília. Então ele tinha montado um sistema de plantão, tinha sempre alguém que ficava recebendo. Então, se o filho de alguém, ou o irmão de alguém, ou alguém não chegasse... Desculpa, eu esqueci de botar ele num silêncio. Não chegasse em casa, ou por alguma razão desaparecesse, ou alguém dissesse, apareceu, saiu um grupo de advogados pelos lugares comuns, né, onde era comum ter presos, e só não conseguia ter entrada quando eles eram levados diretamente para o Exército. Eu nunca fui levado para o Exército, nem para nenhuma dependência da fusão. Eu sempre fui preso no DOPS, ou então na Polícia Civil, Polícia Militar.
Então você conseguia sair com relativa facilidade, a não ser que tivesse alguma coisa mais firme da ligação com a clandestinidade, né? Não chegaram a te pegar com carta, documento, alguma coisa, ou evidência de que você Não protegia alguém? não, porque eu nunca andava com isso no carro. Eu deixava isso sempre... Na sua casa tinha? Na minha casa tinha. Agora, Sérgio, você mencionou, você foi para Cornell por causa do Glaucio? Não, eu fui para Cornell por causa da minha suspeita de que eu teria enormes dificuldades de aceitação intelectual nas universidades americanas. E Cornell era uma universidade muito conservadora, muito de direita, mas ela tinha um programa muito flexível, que você tinha que fazer muito pouco curso obrigatório, e você podia montar o seu curso com razoável flexibilidade, com muito curso de leitura e tal. Mas você conhecia alguém lá? Ou foi... Eu conheci a história da universidade. O Celso Laffer tinha feito o doutorado lá, foi o primeiro brasileiro a fazer o doutorado, eu fui o segundo, em ciência política. Então o Celso foi da minha banca de doutorado, de mestrado lá no UNB. E eu sabia que tinha essa flexibilidade. Eu fui aceito para Harvard, para Princeton e para Cornell, escolhi Cornell. E tinha a ver com isso, tinha a ver com basicamente o fato de que eu podia formatar os cursos de leitura. Escolhi um orientador que era um cara que tinha uma relação com o Partido Comunista Italiano, tinha escrito sobre... Depois passou a escrever sobre movimentos sociais, o Sidney Terrell. E também me liguei muito ao Eldon Kenworthy, que tinha estudado Argentina. E que era um sujeito muito mais flexível, muito mais aberto, liberal no sentido americano da palavra, né? Nos anos 70 tem uma geração que depois vai, vamos dizer, recriar a ciência política ou a sociologia política, que estuda nos Estados Unidos, né? Zé Murilo faz lá, o Alexandre Barros, Olavo, Glaucio é mais antigo, mas enfim. Essa geração vai estudar nos Estados Unidos mais do que opção para a Europa, que não tinha. Você chegou a pensar em ir para outro lugar? Não, porque a minha bolsa era da Fundação FOR e era para os Estados Unidos, então não tinha nem muito o que pensar, né? E como eu já na época eu vivia por conta própria, não era financiado pelos meus pais, eu saí de casa com 17 anos, fui trabalhar no jornal para poder me sustentar em Brasília. Qual jornal? O primeiro jornal que eu entrei foi a Última Hora. Depois eu fui por Correio Brasiliense, depois fui para o estado de São Paulo. E aí financiei a faculdade toda como jornalista. Quando eu fiz o concurso, que aí eu passei a ganhar como professor de entrada, aí eu tive que abandonar o jornalismo porque era uma coisa full time e tal, eu já não tinha mais tempo para o jornal. Então, para mim era essencial a bolsa, porque meus pais nem teriam condições de pagar. A Cornell é uma universidade muito cara, continua sendo. E então tinha que ter... Então, na verdade, os Estados Unidos era quase que uma determinação, entendeu? Quer dizer, ou lá ou... E lá como é que foi? Você ficou morando onde? Quanto tempo você ficou? Eu fui para Ítaca diretamente, né? A universidade me deu uma casa. Eu fui casado. Ela me deu uma casa para estudantes casados e eu fiquei o tempo todo morando nessa casa. A tua esposa era o que ela fazia nessa época? Ela estudava design gráfico. Nós nos separamos nos Estados Unidos, ela virou uma artista plástica nos Estados Unidos, ela nunca voltou. Mas você conheceu na UNB? Conheci em Brasília. É a mãe do teu filho? Não. A mãe do meu filho é a segunda. Tá bom. E lá no curso foi muito difícil, porque, veja, ainda havia ecos do movimento de maio de 68. Cornell tinha sido duramente afetada pelo movimento. Como? Ela era muito conservadora e muito racista. E a maior parte dos professores foi demitida por pressão do movimento dos estudantes. E tinha uma comunidade negra importante na cidade, porque Ítaca era uma cidade cuja atividade econômica se resumia na universidade, em duas fábricas, uma fábrica da NCR, que fazia caixas registradoras, e uma fábrica de shotgun, de espingarda,
chama Ithaca Gun, e aí tinha operário, né, quer dizer, tinha gente trabalhadora, era uma cidade muito pequena. Quando eu estudei lá, tinha 75 mil habitantes. A população aumentava com os, sei lá, 15 ou 20 mil estudantes da Universidade de Cornell, né, que era uma cidade, uma população mais volante. Então, quando eu cheguei lá, por exemplo, a idade média dos professores do departamento de ciência política era muito baixa. Eu me lembro que o Sidney Terrell, depois eu fiquei sabendo, ele nunca me contou isso quando eu estudei com ele. Primeiro eu fui trabalhar com ele na área de política comparada, e ele dava junto com um outro lá de Cornell, um alemão, já me lembro o nome dele. Eles davam o primeiro seminário de política comparada, que era obrigatório para quem fosse fazer o major em política comparada, que era o meu caso. E era o primeiro curso que ele dava. Ele tinha recém-entrado, ele tinha o quê? Uns 30 e poucos anos, para 40. E tinha, os mais velhos eram bem mais conservadores, tinham sobrevivido, sei lá como, mas... Então a universidade tinha ainda muita tensão. Eu me lembro que tinha uma Blue Line, que é você, quando escurecia, o caminho obrigatório pela Safety Division da universidade era você fazer a Blue Line, que era um caminho que tinha uns postes com a luz azul e que você nunca tinha sombra. Em cada poste tinha um dispositivo de acionamento da divisão de segurança, porque tinha tido um embate, aí já depois de 68, em 70, um ano antes de eu chegar. Não, 71, 2 anos antes de eu chegar, eu cheguei em 73. Um conflito na cidade racial, que tinha levado a uma menina negra ser estuprada, aí depois meninas brancas foram estupradas, aí começou um conflito em que as meninas eram vítimas. A tua experiência, você lembrando, a tua sensação de viver na sociedade americana na época, o que te atraiu, o que não atraiu, como é que era? Eu até, no livro que eu publiquei no ano passado, A Era do Imprevisto, eu conto isso, né? Eu cheguei nos Estados Unidos deslumbrado, porque era, assim, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui ver todos os filmes que eram proibidos no Brasil. E era uma quantidade grande, né? Tudo era proibido. Desde os filmes políticos até, eu me lembro, por exemplo, o Último Tango em Paris era proibido por causa da sexualidade do filme e tal. Então eu achava aquela coisa sensacional, aquela liberdade sensacional. Quando um semestre depois, eu já tinha passado pelas experiências do conservadorismo da sociedade americana, do racismo da sociedade americana, etc., eu me dava conta exatamente assim, caramba, é melhor do que o Brasil porque tem liberdade, mas isso aqui não é democracia suficiente, né? Eu ficava sempre com esse conflito entre o suficiente, o que não tem, né, a carência, e você ter alguma coisa que você sabe que pode ter mais e melhor. Eu tinha feito lá, você sentia contra a cultura, né? O movimento hippie, pacifismo, anti-war, beatnik, toda essa coisa que vem dos anos 60, né? Entra nos anos 70. Você ainda tinha reflexo disso, né? Mas em Cornell era uma minoria, porque realmente era uma universidade. Quer dizer, Cornell era uma universidade na qual você tinha 2 grandes departamentos, que eram os departamentos que financiavam Cornell, né? O departamento de business, que era um departamento muito voltado para a área de hotelaria, e as famílias de proprietários de grandes hotéis estudavam lá, tinham cursos importantes de gastronomia e tudo, e o departamento de Direito. E o departamento de Direito de Cornell sempre foi a fonte principal que alimentava os escritórios privados de advocacia da região ali de Nova York, Washington, e enquanto Harvard basicamente gerava advogados mais para a carreira política, gente que ia para trabalhar no governo, né, e nos lobbies e tal. E, portanto, ela era uma universidade muito, muito conservadora. Mas tinha coisas assim encantadoras, como, por exemplo, você, de repente, sair na hora do almoço, tinha uma capela ligada à biblioteca do undergraduate, da graduação de Cornell,
que tinha um sino, um daqueles sinos que tocam como órgão. E tinha um cara lá que toda hora, na hora do almoço, ele tocava Internacional. e aquela maioria, a maior parte dos gringos que estavam ali no campus não fazia a menor ideia de que música era aquela que estava tocando. E aí eu tinha os latinos, o pessoal politizado que sabia, que achava muito engraçado aquele negócio. Mas era uma universidade muito racista, né? Eu fui fortemente discriminado. Eu era o único latino do departamento e o único branco esquisito, né? No white. Hispanic chamava latino. Na época eles nem tinham essa dominação muito. Eles falavam Hispanic, mas não era como agora, que você tem uma comunidade claramente definida e tal, né? No Brasil você era branco, lá você era. Exatamente. E a minha mulher, na época, essa era negra. Ela era negra, porque ela era uma cafusa. Então, um casamento interracial, na época que era muito. Então, eu me lembro que eu tive dificuldades. No primeiro Cornell você tinha que fazer, normalmente todos os programas, né? Você tinha que fazer um exame qualifying no final do primeiro ano para determinar se você podia continuar ou não. E esse exame era assim, você fazia uma série de entrevistas e escolhia 2 dos term papers que haviam sido escritos, os trabalhos final de curso, que você considerasse os melhores, e esses eram entregues como parte do qualifying. E eu entreguei me lembro muito bem, que eu havia escrito para o Sidney Terrell, para o curso dele de política comparada, que era sobre as origens do capitalismo na Espanha. E um outro sobre problemas de autoritarismo na América Latina, que eu escrevi para o Bud Kenworthy. E aí fui fazer as entrevistas me deixaram muito incomodado, eu fiquei muito irritado com as entrevistas. Eu, na época, era muito mais agressivo do que eu sou hoje, com a idade você vai aprendendo a pacificar os impulsos e os sentimentos, as paixões, mas na época não era assim não. E eu me lembro que, por exemplo, eu fui entrevistado por um sujeito que havia suspeitas sérias de que ele fosse da CIA, que era um comparativista de direita e tal, e aí naquela época tudo que... o sujeito era de direita e fazia política comparada, escrevia livros sobre a América Latina, claramente era da CIA, um dos responsáveis pelos golpes. E ele me perguntou por que eu tinha ido para Cornell. E aí eu falei, olha, por causa da flexibilidade, falei o que eu falei aqui agora, pela flexibilidade e tal, e adicionei pelo fato de que Cornell era uma das 4 universidades americanas que tinham um Latin American Librarian, né, que é um bibliotecário especializado em América Latina. Então, cada um deles viajava um trimestre para a América Latina e comprava tudo que era publicado. Então, você tinha muito acesso aos trabalhos sobre a América Latina. Eu queria muito fazer, na coisa comparada, estudo sobre a América Latina. Já era uma coisa que eu havia escrito na época na UNB e tal. E aí eu falei, olha, por isso, a flexibilidade do programa é a biblioteca. Ele disse, mas não pelos professores? Eu disse, olha, não, porque eu nem conhecia vocês, eu não sabia quem eram os professores aqui. Eu realmente pensei mais institucionalmente. E aí ele começou a me fazer perguntas que eram basicamente de natureza política, e o outro também. E aí eu fui me irritando e comecei a radicalizar as minhas respostas, né? Quer dizer, eu fui puxando cada vez mais para a esquerda. E aí eles me reprovaram. Eles me reprovaram no qualifying. O comitê, era um comitê de 3 professores. O meu orientador não me defendeu, que era o 4º membro do comitê. E aí os que eram reprovados, o resultado dos comitês era depois então referendado pelo departamento. E o chefe do departamento na época, cujo nome eu não me lembro mais, uma injustiça com ele, era um dos expoentes do funcionalismo na ciência política americana. E ele disse que eu não podia ser desqualificado, porque eu tinha escrito os melhores term papers de natureza estruturalista que ele já tinha lido de estudante na universidade e tal, e que era um absurdo, que eles estavam com preconceito comigo e tal, ideológico, porque eu era marxista e tal. E com isso, então, eu passei. Mas era difícil, entendeu? Quer dizer, o tempo todo você tinha que ficar fazendo força para mostrar que você tinha o direito de pensar diferente do que eles pensavam.
Quais autores que você leu no doutorado, nas disciplinas que te influenciaram? Nas disciplinas, por exemplo, eu me lembro muito bem que no curso de política comparada, o que era o comandado pelo Sidney Terrell, tinha assim, Lipset, aquela literatura clássica daquela época, né? E sobre a América Latina era um livro de um neto do Kautsky, que era um livro muito ruim. E aí eu falei, e ele me deu esse para ler. Eu disse, olha, primeiro, eu acho que não faz sentido você me dar um livro sobre a América Latina para eu discutir no seminário, porque eu sei mais a América Latina do que qualquer um de vocês. Isso era legal que um outro, né, um americano, um cara que não sabe de América Latina, lesse. Depois tem o seguinte, eu posso te sugerir pelo menos uns 10 outros livros em inglês sobre a América Latina melhores do que esse. Esse livro é muito ruim. E ele então disse que não, que eu tinha que fazer. Aí eu fiz um comentário muito crítico, falei sobre todos os livros, levei todos os livros da América Latina em inglês para discussão lá no seminário. Mas era isso, quer dizer, era uma literatura muito daquele comparativismo, do velho comparativismo da década de 60 ainda. Tinha muito pouco livro recente, assim, da década de 70. Mas era a ciência política clássica. O único erro que eu acho que realmente tinha assim, mais grave era, de fato, esse livro sobre a América Latina, que mostrava que tinha sido escolhido por gente que não conhecia o continente, né? Mas depois eu não fiz mais cursos substantivos, porque depois aí eu montei cursos de leitura nos quais eu combinava com o professor as leituras. Eu fiz um minor em desenvolvimento da América Latina, que eu fiz com o Joe Call, era um sociólogo que tinha escrito um livro sobre industrialização na América Latina famoso na época, era muito amigo do Glaucio também, e com um economista, o Tom Davis, que tinha escrito um artigo famoso sobre o Chile, sobre a economia chilena, sobre a inflação no Chile. Então, com esses, eu lia o que tinha de melhor da literatura latino-americana para esse curso. E o outro minor que eu fiz foi em metodologia. Eu fiz com um cara, o Kelly, que era um sujeito muito. Ele tinha feito um curso ele tinha feito uma trajetória muito específica, porque ele tinha saído da área de matemática, tinha feito um doutorado em física, depois fez um doutorado em filosofia política e era professor de metodologia. Então ele puxava muito para filosofia. Então ali, a primeira vez que eu li o Thomas Kuhn, com ele, discutindo assim muito seriamente e tal, e ele era discípulo do Hempel. Então, com ele era uma leitura muito filosófica, até de filosofia da ciência e de filosofia de metodologia teórica, né, de teoria da metodologia. Agora, o tema do Leviatã dividido. Pois é, tema de tese? Aí foi nessas leituras de desenvolvimento da América Latina, né, eu comecei a ler também, num curso de leitura com o Bud Kenworthy, a literatura sobre o novo Estado capitalista, aquela coisa que depois virou critical theory, da teoria marxista do Estado e tal, O'Connor, Miliband, Poulantzas, e aí, a partir daí, eu comecei a me interessar por fazer a tese sobre sobre intervenção do Estado na economia no Brasil. E teve uma reunião da Associação Americana de Sociologia em Toronto, e aí eu fui lá e estavam o Luciano Martins e o Fernando Henrique. E aí eu discuti com eles o projeto de tese, eles deram algumas ideias e tal, eu acabei fechando o projeto em torno daquilo e fui para a defesa do projeto com o Sidney Terrell. Ele aprovou, já estava interessado um pouco nisso também, e aí, quando eu fui fazer, estava começando a pensar como é que eu ia fazer a pesquisa, o Luciano Martins tinha vindo de Paris para o Brasil e tinha montado um projeto de pesquisa na FINEP, protegido pelo Dr. Pelúcio, que era uma espécie assim de aldeia, de ilha de liberalismo no governo militar. Pra você ter uma ideia, nesse grupo de pesquisas que o Pelúcio apoiou,
tinha 3 linhas, tinha 4 linhas de pesquisas importantes. Uma é essa coordenada pelo Luciano Martins sobre intervenção do Estado na economia brasileira. Uma outra é do Lessa, do Carlos Lessa, que gerou a tese de livre docência dele. Uma outra do Antônio Barros de Castro, que gerou a tese de livre docência dele. E uma outra da Maria da Conceição Tavares, sobre competição industrial. E aí o Luciano me chamou para coordenar a parte de análise de políticas públicas do projeto, e o Mário Machado para coordenar um survey de opiniões sobre intervenção do Estado e tal. E aí eu combinei com ele que eu então retiraria o material da minha tese desse projeto de pesquisa. Mas vocês estavam morando nos Estados Unidos, veio ao Brasil ou não? Hein? Não, aí eu voltei. Você voltou quando? Eu voltei antes de terminar a tese? Antes, assim, logo que eu terminei os créditos, né? Eu voltei em 70 e... Eu fui em 73, voltei em 78. Não, voltei em 77. Aí fiz esse projeto, o Luciano voltou para Paris para escrever um livro com o resultado do projeto, e aí eu voltei para Cornell para escrever a tese. Nesse meio tempo, 73, 77, você vinha ao Brasil ou não? Só uma vez só que eu vim. E na volta o clima estava diferente já aqui ou ainda não? Como é que foi? Na volta já estava começando, começando o processo de abertura do Geisel, né? E já estava melhor, ainda tinha muita repressão. Eu me lembro que eu fui demitido, né, da UNB, então não pude voltar para a UNB. Aí o Fernando Henrique me chamou para ir para o SEBRAP. Ele era presidente do SEBRAP, não estava ainda envolvido em política, mas para fazer um projeto, que era um projeto junto com a Unicamp, sobre estrutura do aparelho de Estado, o aparelho econômico do Estado no Brasil e tal. E aí o SNI vetou a dobradinha SEBRAP Campinas com dinheiro de uma fundação alemã, e eu não pude ficar, porque não tinha dinheiro para lá. Aí o Antônio Otávio Sintra me chamou para ir para Belo Horizonte, para montar um programa lá de indicadores sociais de qualidade de vida, que tinha dinheiro da Vale do Rio Doce. Era um projeto para fazer a medição de qualidade de vida social em Minas e no Espírito Santo. Uhum. E aí eu falei que não dava, que tinha esse veto e tal, mas Minas era o império do Aureliano Chaves, né? Quem vetava era ele. Que era vice... Que era o governador. Era o governador. Seria vice-presidente. Era um governador muito influente. Aí eu trabalhei na Fundação João Pinheiro, lá em Belo Horizonte, dei aula no DCP, da UFMG, como professor visitante, como professor colaborador, com aval do Aureliano também. E aí depois eu vim embora para o Rio. O DCP teve várias pessoas que saíram de lá, né? O próprio Zé Murilo, Olavo, teve o próprio Baez saiu. Não, o Baez veio da Sociologia. Acho que Renato. Fábio Vanderlei ficou lá. Estamos também. E você deu o curso de quê lá? Eu dei um curso de partidos, como é que é? Partido-Estado no Brasil. E tratava de coisas sindicatos e tal. Departamento de Ciência Política. Departamento de Ciência Política. Você tem uma entrevista tua que você fala, eu sou sociólogo político, né? Sociologia política, que é a minha especialidade. Porque na UNB eu fiz sociologia, né? E fiz sociologia mesmo, quer dizer, E depois, quando eu comecei a mexer com política, eu comecei a trabalhar com as duas literaturas, né? Mas eu nunca abandonei a ideia de olhar a sociedade junto com o sistema político, né? Então, eu faço mesmo um híbrido ali de sociologia política mais do que ciência política estrito sensu. Do DCP você foi terminar a tese? Você se desligou? Não, aí eu terminei de escrever a tese, aí me desliguei, voltei para os Estados Unidos, e quando eu voltei para o Rio, aí eu fui trabalhar, continuei na FINEP, eu pedi uma licença na verdade não, foi assim, quando eu terminei eu vim para o Rio,
porque o Luciano, eu não terminei a tese lá. Eu comecei a trabalhar na tese lá e aí o Luciano me chamou para vir coordenar aqui no Rio a FINEP. Aí eu vim coordenar, trabalhei na FINEP, era contratado da FINEP, e pedi uma licença para poder ir defender a tese, uma licença sem vencimentos. Tinha dinheiro da fundação, da bolsa para isso. E aí, quando eu voltei, eu pedi demissão da FINEP e fui para o UPERJ. E o UPERJ, que ano que você foi? 78? Não, o UPERJ eu fui em 82, por aí. Acho que 82. E por que o UPERJ? Olha, eu já considerava na época o UPERJ uma instituição de muito boa qualidade. Eu queria ir para lá. Quando eu fiz a minha tese de mestrado na UNB, com o Glaucio, sobre o processo legislativo, eu fiz a primeira análise quantitativa de votação nominal feita no Brasil. E me deu um trabalhão danado, e quando eu fui fazer a análise estatística dos roll calls, o computador da UNB não tinha capacidade para rodar os meus dados. É um negócio inacreditável. Os jovens hoje, quando eu conto isso para aluno meu, eles não acreditam. Eu digo, olha, o computador ocupava metade do prédio do Instituto de Ciências, que é chamado Minhocão lá no UNB, um negócio comprido, enorme e tal. Ele ocupava assim o equivalente a umas 30 ou 40 salas. Ar-condicionado, uma coisa toda cheia de coisa e tal. Tinha 14K. A minha análise ela implicava em inverter uma matriz de votos por deputados para fazer uma análise fatorial, e ele simplesmente não tinha capacidade para inverter a matriz. Então eu tive que passar 2 meses aqui no Rio, 2 ou 3, para poder processar na PUC, que tinha um IBM, o computador da UNB era um Burroughs. Tinha um IBM novo que tinha capacidade para inverter a matriz, mas tinha assim, sei lá, 78 ou 120K, não tinha nada de espetacular, era menos do que o relógio, ou muito menos que um celular. E aí você tinha aquela coisa toda, você tinha que preparar os arquivos, né, tudo, cartão perfurado, aí você tinha que passar por uma fita, comprar a fita, etc. E aí o UPERJ me deu apoio, e quem me deu realmente apoio foi o marido da AG, o Figueiredo, o Marcos Figueiredo, né? O Marquinhos me deu apoio, ainda me ensinou algumas quantas coisas de como é que fazia para trabalhar com aquele negócio lá, e eu vi que tinha também fiquei conhecendo o Edmundo Campos Coelho, que depois nos tornamos grandes amigos. Aí eu falei, não, não quero ficar na FINEP, minha vocação não é setor público, eu quero ir para o UPERJ. E comecei a negociar a minha ida para o UPERJ e terminei indo lá. Né? Aí você foi como professor de que disciplina? Aí eu comecei como professor de teoria contemporânea, que com a vantagem comparativa de ter recém-chegado dos Estados Unidos, conhecer a literatura contemporânea muito bem e tal, né? E aí eu comecei com teoria contemporânea. Depois eu dei um curso longo de leitura do Capital. Foram 4 semestres de leitura do Capital. O primeiro semestre foi uma leitura do início, né, dos autores que Marx depois vai se inspirar ou criticar. E aí depois um semestre para cada livro do Capital. E aí depois eu voltei para a teoria contemporânea. Eu basicamente no UPERJ eu trabalhei na área. Eu dei um curso de política comparada também. Mas o centro onde dei um curso de metodologia também. Lembrando aqui dos ex-alunos, por exemplo, o filho do Fábio, o Bruno Vanderlei Reis, foi meu aluno em metodologia. Ele estudava no DCP na UNB, na UFMG, ele veio para fazer o curso de metodologia e voltou. A mesma turma do Fabiano Santos, filho do Vanderlei. E o clima no UPERJ na época, como é que era? O clima na época era ótimo, né? Quer dizer, a gente estava em expansão, tinha muitos projetos, estava montando a pós-graduação, o doutorado, né? E era um momento muito, muito vivo, muito
tinha muitos bons alunos, a discussão era muito viva, muito atualizada, né? Era muito bom. E o clima era muito bom, acho que tinha um seminário entre os professores que era muito intelectualmente muito gratificante, né? Foi onde eu escrevi o Presidencialismo de Colisão, o artigo. Foi naquele período ali da Constituinte, a gente fazia reuniões semanais de conjuntura, né? Professores e alunos, e discutimos o andar da carruagem da Constituinte, né? E daí que surgiu a ideia dessas discussões sobre que modelo que vai ser e tal. Me lembro que conversei muito sobre isso com o Olavo Vanderlei. E era um ambiente muito estimulante, produziu ótimas teses na época e muitos trabalhos importantes, né? Agora, o artigo do Presidencialismo de Coalizão vai ficar muito famoso depois, né? Até recentemente você revisitou. Como é que surgiu o texto, né? Surgiu assim, a gente, nessas discussões de conjuntura, né, a gente ia vendo ali o embate na Constituinte e tal, e aí foi ficando claro que a Constituição ia ser na direção do presidencialismo multipartidário. Aí eu falei, cara, isso aqui vai dar mais ou menos em 46, com algumas mudanças, né, com alguns legados aqui da ditadura e tal. Na verdade, eu não escrevi sobre o modelo pós-88, né? Eu acabei de escrever um livro sobre ele agora, porque naquela época, na verdade, era assim, já que nós vamos voltar a uma experiência de presidencialismo multipartidário, etc. e tal, vamos ver como é que era antes, como é que esse modelo se compara com outros modelos, né, com o presidencialismo e tal. E tinha muita cabeça de gente comparativista, né, quer dizer, que era o meu negócio na época. Eu tinha acabado de chegar, ainda estava fresco na minha cabeça a ideia de política comparada e tal, assim, comparar com França, com Estados Unidos, com... A primeira defesa de tese que eu assisti na vida foi da Lúcia Hipólito, sobre o PSD, orientada pelo Vanderlei, né? Foi. Falaram, vai ter uma tese lá no UPERJ, fui lá ver, de curioso, era a tese dela, não lembro que ano isso, mas anos 80. O Lúcia defendeu a tese, eu já estava lá. Ela chegou a ser minha aluna. E, bom, o seu artigo sobre o presidencialismo de coalizão é muito pessimista. Eu não fui... quando eu escrevi, eu não tinha essa intenção, não. É engraçado isso, porque eu já li... O que aconteceu com esse artigo? Sem querer cortar a sua pergunta. Imagina. Depois que eu deixei a vida acadêmica, o artigo ainda não... Quando eu deixei a vida acadêmica, o artigo não tinha prosperado. Ele tinha passado ali por uma discussão dentro do IUPERJ, muito estimulante e tal, e depois ficou com mais um dos artigos que eu tinha escrito e publicado na Dados e tal. Alguns anos depois, é que eu, por acaso, fui chamado para ir à Unicamp num congresso da Ampox, não sei se era da Ampox ou da ABCP já, e aí, mas eu fui convidado para falar sobre meio ambiente, não sobre... era uma mesa lá sobre questão de meio ambiente e tal. E aí eu me encontrei no campus, assim, na rua, com o Charles Peçanha, e o Charles falou assim, pô, seu artigo é uma coisa impressionante, não sei o que e tal. Eu digo, cara, eu não sei nada disso, manda aí para mim, para eu ver e tal. E aí tinha lá um índice de citações absurdo, eu nem tinha me dado conta, e realmente resisti muito a vida inteira, resisti durante 30 anos, na verdade, a voltar ao tema, né? Na verdade, eu escrevi um negocinho sobre ciclos, mas já não era mais um trabalho popularidade, assim. Inflação. Popularidade, inflação e tal, mas só. Depois eu não tinha. Mas aí você estava falando sobre o pessimismo. Aí eu comecei a ler sobre o que escreviam sobre o artigo, e aí havia gente dizendo que os que escreviam sobre presidencialismo de coalizão se dividiam em dois grupos, os otimistas, os que achavam que funcionava, e os pessimistas, que eu tinha inaugurado a ala dos pessimistas, que dizia que não funcionava, etc. e tal. E aí eu fiquei até surpreso, porque eu estava fazendo alguns alertas sobre o fato de que não tinha funcionado em 46, né? Mas
eu não escrevi sobre 88, né? Até porque o artigo saiu publicado antes da promulgação da Constituição. Você enviou em novembro de 87. Em foi novembro de isso? 87, exatamente. E o que eu acho, enfim, mais brilhante no artigo é isso, que foi escrito no meio da Constituinte e você intuiu que seria presidencialismo e o parlamentarismo também poderia ter sido. Poderia. Por que esse. Porque tinha ficado claro já ali no final de 87 que a cisão entre conservadores e, digamos, progressistas da época, né? E, portanto, entre a Comissão de Sistematização e o plenário, já era irresolúvel, né? E aí eu pensava o seguinte, cara, se eles são contra o que a sistematização fez, eles vão ser contra o parlamentarismo, eles vão ser a favor do presidencialismo. Então a maioria vai ser presidencialista. Tinha uma outra razão que era a seguinte, o que está na cabeça... A maior parte daquele pessoal ali tinha vivido 46, né? 46, 64. E eles tinham vivido a experiência do semipresidencialismo com Jango, que era uma experiência ruim, né? Você sabe que hoje, depois até revendo a história, eu acho que só foi ruim por outras razões, mas não foi totalmente ruim aquela experiência, não. E aí eu disse, olha, a preferência mediana aqui, modal desse negócio, é presidencialista, quer dizer, né? Os parlamentaristas são minoria. Depois eu achava que tinha uma dificuldade enorme para resolver, que eles não seriam capazes de resolver, os parlamentaristas. Que é o que você faz com os estados, o que você faz com a federação. Né? Você torna a federação toda ela parlamentarista também, como é no Canadá, e aí é uma loucura, né? Lembra aquele volume que depois o Fabito fez sobre presença de coalizão nos estados, né? Você tem assembleias legislativas que são dominadas por... E ainda hoje. E ainda hoje, quer dizer, então você imagina, né, a quantidade de primeiro-ministro representando a bandidagem que você não ia ter aí, né? E não fazendo parlamentarista, você teria governadores presidencialistas, né, na verdade, com um enorme poder sobre a bancada e um primeiro-ministro que dependeria o tempo todo da bancada. Esse cara vai ficar refém, ou vão voltar à política de governadores da Primeira República e esses caras não vão querer, né? Então eu achava que não dava. E os governadores, depois de 88, na verdade, acabaram tendo um papel político muito menor do que se imaginava. O que você atribui isso? Eu acho que foi o fato de que a Constituição ela é descentralizadora, digamos, na letra, mas ela é hipercentralizadora nos recursos e nos poderes, né? Então, na verdade, os governadores viraram pedintes diante do governo federal e aí não tem jeito, eles perdem a... E os deputados federais e os senadores também são pedintes de recursos federais para os seus estados. Então, eles passam a depender mais do presidente do que do governador, né? Embora tenha pesquisas mostrando que os governadores puxam mais voto para deputado, que é até natural, porque eles são eleitos nos estados, né, do que os presidentes, para formar bancadas. Mas mesmo assim... Mas outras pesquisas mostram que os governadores não têm influência nenhuma. Pois é, sobre os votos na bancada. Exatamente, no plenário. Eles ajudam a eleger, mas não tem influência. Sérgio, você ficou no PERJ até que ano? 91? 90. 90. Aí que você cria a consultoria SDA? Foi, Quando você falou, depois que eu deixei a vida acadêmica, é esse momento que você considera ou não? Porque eu deixei a vida acadêmica full time, né? Eu nunca deixei a vida acadêmica integralmente, mas depois eu fui dar aula na COPEAD durante muito tempo, né? Mas esse momento você acha que foi um divisor? Foi o divisor, foi. Agora, o que é que te levou a fazer isso? São o quê? 40 anos? Mais ou menos? 41, 40. Sei por aí. A sair da... Não, veja, foi o seguinte, eu tive um conflito muito forte no IUPERJ, eu fui demitido do IUPERJ por discordar e explicitar a minha discordância com relação ao caminho que estavam dando à instituição. Qual o caminho disso? Não romper a autonomia com a Cândido Mendes, não
rever a qualidade dos projetos de pesquisa e não enfatizar a excelência e atualização dos professores. E aí eu dizia claramente qual era a minha posição. Não sou de fazer política de bastidor, de corredor. Eu falava para os meus alunos, dizia, olha, não estou entendendo o que está acontecendo e acho que vocês vão se dar mal aqui. Esse conflito ficou irresolvível, eu fui demitido. E aí... Quem era o diretor na época? Maria Regina Soares de Lima. Tem uma entrevista, acho que do Edson Nunes, que, bom, o PERJ tem um ápice, depois tem uma longa crise que vai dar no que dá, né? Ele interpretava, posso estar meio enganado, mas tinha várias pessoas que também, vamos dizer, tinham, para além da vida acadêmica, uma atividade como pesquisa aplicada, consultores, Edson Nunes, Simon, Alexandre Barros, que também foi, demitiu-se, ia ser demitido, ele conta essa história. Então Edson fala muito, mas a entrevista foi muito no momento que o PERJ acabou. Então ele atribuía assim, devia ter se tornado uma FGV, não se tornou, foram excluídos os que faziam consultoria ou pesquisa aplicada para ficar só os puramente acadêmicos. Eu não sei se eu estou sendo fiel ao que ele falou. Eu acho que nós coincidíamos um pouco nesse diagnóstico. Porque eu acho... Romper com a Cândida implicava também... Implicava em você ter... Exatamente. Se bem que nós já éramos os principais financiadores de nós mesmos, porque os nossos projetos de pesquisa no CNPq e na FINEP, e alguns com fundações estrangeiras, eram que financiavam o grosso. Pagava salário ainda na época. Ainda pagava salário na época, pois depois parou. Também, metade era a FINEP. Exato. Então o Cândido pagava ali uma parte da folha, mas na verdade a maior parte a gente já bancava. Eu era a favor da gente fazer uma espécie de PERJ-Tech para vender pesquisa, para fazer inclusive pesquisa de opinião. Eu era favorável a gente criar uma fonte de financiamento para o UPERJ fora. Nunca consegui emplacar essa ideia. Mas tinha gente que achava que esse era o caminho. Tinha gente que achava, pouca gente que achava que... E tinha gente que achava que isso era uma forma de prostituição da instituição e tal. Mas a partir desse conflito, eu comecei a achar que a situação acadêmica era inviável. Por outro lado, na época era muito fechada. Tinha pessoas que dominavam cada um dos núcleos nas universidades, etc., PUC, o FRJ, né? Então era difícil também me recolocar. E aí eu resolvi testar comigo mesma a tese de que era possível fazer uma adaptação dos modelos que eu tinha desenvolvido para construir uma consultoria. Você dava o quê? Análise de risco, planejamento estratégico? Planejamento, cenários de longo prazo, estratégicos, né? E análise de risco político. Na análise de risco político, eu montei uma metodologia, né, com o meu conhecimento de metodologia, montei uma metodologia e durante muito tempo eu publiquei um newsletter que chamava Risco Latino, com uma consultora de São Paulo, a Bolsinhas e Campos. E era um sistema, inclusive, que a gente fazia análise de conteúdo da imprensa para poder ver como é que as coisas funcionavam e tal. E peguei a minha tese de mestrado e desenvolvi um modelo de estimativa de voto no legislativo, que era muito bem sucedido. Então, com isso, eu conseguia fazer ali e com a coisa da análise estrutural, eu comecei a me envolver com a coisa de cenários. Fui consultor da Shell, que tinha uma longa tradição na análise de montagem de cenários de longo prazo. Aprendi ali como é que era a lógica daquele negócio e tal, e passei a fazer isso durante algum tempo. Aí você desligou em grande parte do meio acadêmico tradicional. Aí eu fiquei longe do meio acadêmico tradicional. Depois, uns 5 anos depois que eu já estava só com a consultoria, eu fui chamado para dar aula como professor colaborador na COPEAD. E lá eu dava curso político e dava um curso sobre o Brasil para uma turma mista, que é uma turma do intercâmbio com o ANSEAD europeu. E que aí eu usava um pouco a metodologia que eu usava para construir cenários.
Inclusive o trabalho de final de curso deles era fazer cenários de 30 anos para frente e tal. Não, perguntar, fica à vontade Claro. responder ou não, mas muitas entrevistas foram com cientistas sociais que passaram pelo UPERJ, que foi uma instituição, Claro. assim, na ciência política e sociologia, talvez só equiparável, sei lá, Museu Nacional de Antropologia, eram os polos, né, o Olimpo, né, das suas áreas. E teve uma história de agonia e conflito que se arrastou mais de uma década até, enfim, terminar, e o que sobrou foi uma parte para o UPERJ, perdão, para a UERJ. Claro, você já sabe o fim da história, né? Mas pensando retrospectivamente, o que é que você acha que levou a essa trajetória e ao desfecho, né, do UPERJ como instituição? Eu acho que o que aconteceu com o UPERJ, duas coisas. Uma delas é típica de instituições, da história das instituições no Brasil, que é a crise de sobrevivência à primeira geração. Né? Eu não sou exatamente primeira geração, porque quando eu cheguei lá o UPERJ já estava razoavelmente consolidado, mas eu, por causa da minha idade, quer dizer, da rapidez com que eu fiz o meu doutorado, etc., eu fui doutor mais cedo do que vários colegas meus que são 10, 15 anos mais velhos do que eu. Né? Então eu fazia parte dessa geração, na verdade. Então sobre a instituição sobreviver à primeira geração, a geração dos fundadores, dos mais velhos e tal, é sempre um desafio portentoso, né? E aí para isso você precisa de ter alguns recursos, desenvolver recursos institucionais para fazer isso. Eu acho que o fato de que o UPERJ não tinha uma inserção, ele era muito isolado. A relação com a Cândido Mendes sempre foi uma relação de uma certa amigos distantes, inimigos próximos, né? Quer dizer, quanto mais próximo, mais conflito; quanto mais distante, mais amigável. Mas nunca se integrou à estrutura institucional. Nem se apresentava como Cândido Mendes. Nem se apresentava. Ficava surpreso de saber que era. Exatamente, tinha identidade própria e muito isolada. Né? Isso aí é difícil. Você, no ecossistema institucional brasileiro, uma instituição pequena, totalmente isolada, a sobrevivência dela é muito difícil. Esse é um ponto. O outro ponto, que eu acho que talvez até seja tão relevante quanto esse, é que, por causa de ser uma instituição pequena e isolada, o UPERJ ia ficando menor do que os que faziam parte dele, se desenvolveram intelectualmente dentro dele. Né? Casos, eu acho, assim, absolutamente claros nesse sentido foram Simon, que foi um dos primeiros a sair, Amauri, Zé Murilo, né? O próprio Mário Machado, que foram saindo porque o UPERJ era pequeno e por outro lado, não tinha, era rígido demais para conseguir acomodar aquelas pessoas. Tinha que ter uma plasticidade, talvez, das instituições francesas, né? Se você poder, cada um criar o seu nicho ali, do tamanho que ele é, e a instituição simplesmente se beneficiar daquela coleção de ícones ali, né? Então, o próprio Vanderlei nunca saiu integralmente, mas ele acabou indo fazer outras coisas e tal, ficando cada vez menos no UPERJ. A figura do Cândido também é curioso. Tinha várias pessoas dessa geração mais antiga que tem uma admiração, quase que um feitiço pela figura do Cândido Mendes. Né? Mesmo quando o UPERJ já não pagava salário, não pagava fundo de garantia, mas as pessoas assim não jogavam pedra nele, né? Claro. Falavam... porque ele foi o pai fundador daquilo. Né? Quer dizer, o Cândido criou aquilo e deu abrigo a pessoas que não estavam... Né? Quer dizer, vamos lembrar que a primeira geração do UPERJ era Carlos Estevão Martins, Bolívar Lamounier, né? O Vanderlei. Era gente que estava com dificuldades de inserção na vida acadêmica brasileira por causa da repressão e dos vetos. Né? Então, aquilo ali, o UPERJ, naquele primeiro momento dele ali, ele era uma espécie de SEBRAP. Né? Ele fez o mesmo papel do SEBRAP, era um abrigo civil, digamos assim, para os perseguidos do regime militar na academia. Depois foi se consolidando mais e foi se criando, mas eu me lembro que quando eu cheguei, o Cândido ainda tinha um papel importante e ele usava o UPERJ como cartão de visita dele
o mundo da excelência nas ciências sociais. Quando ele queria fazer campanha, por exemplo, para a Associação Internacional de Ciência Política, etc., ele basicamente convocava o UPERJ como seu platum de frente, né? Porque na Cândido Mendes mesmo ele não tinha excelência instalada, né? Portanto, quer dizer, eu acho que ele teve, de fato, um papel importante. O UPERJ não teria existido, não tivesse sido a iniciativa dele, né? Acho que depois a coisa foi piorando. O Cândido, talvez, como vinho, não fica melhor com a idade. E tá bom, Sérgio, agora bom, você ficou na consultoria também, né? Agora eu queria te perguntar como é que o meio ambiente entrou nas suas preocupações. Ele entrou pelo cenário de longo prazo, né? Eu fui contratado para fazer uns 6 ou 7 cenários de longo prazo por empresas muito grandes, que tinham visão de longo prazo e precisavam de tomar decisões cujo amadurecimento seria daí a 20, 30 anos. Então, investimentos importantes, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma delas, ela tinha que tomar a decisão de ficar no Brasil ou sair do Brasil, e o montante de investimento envolvido nessa decisão era 20 bilhões de dólares, quer dizer, não era uma coisa trivial. E a minha metodologia de desenvolvimento de cenários era muito participativa. Eu fazia uma orientação, mas eu fazia meio um pouco como eu fazia em sala de aula, né? Tirar ideias e estimular a criatividade e tal. E aí um dia, eu voltando aqui para o escritório, comecei a olhar os cenários que eu vinha fazendo para pensar, eu estava pensando num cliente prospectivo, e de repente eu me dei conta que há uns 3 cenários atrás a gente não conseguia mais fazer nenhum cenário de longo prazo que não contemplasse mudança climática. Aí eu falei, pô, então agora chegou na hora de eu estudar esse negócio, eu tenho que levar isso a sério. E aí fui estudar e me dei conta de que era uma coisa realmente muito relevante. Em que ano mais ou menos foi isso? Isso foi antes de Bali, foi final dos anos 90. Final dos anos 90. É curioso, você faz esse afastamento do mundo acadêmico, né? 91, 92 tem Rio 92, Rio 92, né? E exatamente. aí entra na agenda questão ambiental com uma força que não tinha antes. Que não tinha antes, exatamente. E esse foi o meu primeiro contato. Nessa época, eu trabalhava a minha consultoria era uma associação entre eu e o Márcio Moreira Alves. E a gente foi conversar com o Betinho sobre a Eco 92, que era muito amigo dele e era muito meu amigo também. E aí, na conversa, o Betinho falou, olha, é o seguinte, tem muita gente querendo ganhar dinheiro com isso aqui, mas isso aqui é uma coisa séria, isso aqui é uma coisa para ficar. E aí a gente voltou e disse, pô, o Betinho tem razão, cara, isso aí é uma coisa para a gente estudar e não se meter nisso enquanto a gente não souber direito e tal. E aí, a partir daí, eu já fiquei com essa coisa, mas eu realmente só fui levar a sério mesmo lá por volta de 98, quando esses cenários começaram a ficar autoevidentes, de que não tinha mais escapatória. Portanto, eu resisti muito à ideia de que era uma coisa para sempre, a questão da mudança climática. E aí foi um momento complicado na minha vida, porque isso coincidiu também de eu ser chamado para fazer comentários na CBN sobre meio ambiente, que eu continuo até hoje. E com isso, as pessoas começaram a achar que eu tinha abandonado a ciência política, tinha abandonado a minha formação e que eu tinha virado um ambientalista, né? E foi muito difícil eu conseguir fazer a demonstração de que não, eu continuo. Tanto que hoje na CBN, o meu acordo com eles é o seguinte, quando tem assuntos políticos relevantes, eu faço análise política, eu não faço comentários ambientais frios, né? Quer dizer, então é só análise política agora, né? Exatamente. Então, com isso, eu incorporei, né? Tanto que esse livro, A Era do Imprevisto, já é uma incorporação. Que acabou de sair, né? Saiu no ano passado. Sim, ano passado. Achei que fazia mais. Ele já tem um dos 4 vetores da grande mudança do século XX, da grande transição, é a mudança climática.
E mesmo agora, no livro sobre presidencialismo de coalizão, em vários momentos eu me dei conta de que eu analiso decisões como, por exemplo, a demarcação do território Yanomami, coisas desse tipo, que eu provavelmente não consideraria como pontos importantes de decisão na visão passada, entendeu? Quer dizer, com os olhos de quem escreveu o artigo do presidencialismo de coalizão. Naquela época eu não tinha a menor noção dessa história. E eu me dei conta que várias decisões na questão ambiental acabaram entrando na análise das políticas públicas do período pós-88 por conta disso. Né? Ecopolítica. É. Agora, Sérgio, você falou lá no início que você ficou, né, jovem, interessado em fazer literatura e cinema e tal. E a literatura mesmo entrou de que forma? Eu nunca deixei. Né? Eu escrevi contos ao longo da minha vida toda como acadêmico, embora não como uma coisa full-time. E há alguns anos atrás eu decidi fechar a consultoria. Eu hoje faço só palestra paga para complementar a renda, mas eu não faço mais aquela consultoria diária, sistemática que eu fazia, e me dedicar a escrever. E nesse processo aí eu publiquei 2 romances, tem um livro de contos que está para sair, e aí passou a ser uma atividade que eu posso me dedicar a ela mais full time. Eu hoje tenho uma disciplina, eu escrevo 4 horas por dia, sistematicamente, todo dia. Mas qual é, vamos dizer, a tua divisão social do tempo hoje em dia? Olha, essas coisas todas? Agora, por exemplo, depois de escrever o ensaio sobre presidencialismo de coalizão, tomou tempo, deu trabalho, foi um processo muito doido. Agora eu tomei a decisão de que eu vou fazer ficção. Eu vou me dedicar o ano de 2019 à ficção. Vou escrever um novo romance. E depois de 2 ensaios. Né? Antes, a sequência de publicações foi assim: eu publiquei Que Mistério Tem Clarice, que é um romance, aí publiquei A Era do Imprevisto, agora estou publicando o Presidencialismo de Coalizão, do próximo é um romance. Mas você faz plano para assim, ano que vem vou fazer isso? Ou não quer dizer, eu tenho certeza que esse romance vai me tomar provavelmente até meados do semestre, do primeiro semestre do ano que vem. Então, é mais ou menos isso, né? Quer dizer... Bom, e também a pergunta não tem a ver com a vida acadêmica, mas eu fiquei curioso se você podia falar um pouco dessa reserva do patrimônio natural. A reserva que a gente fez, né? De replantar espécies nativas. Bom, eu já estava consciente de que a questão ambiental era uma questão importante, né? Tanto da grande extinção de biodiversidade que a gente está vivendo, quanto da mudança climática. E o acaso fez com que a gente passasse a ter o que era antes uma fazenda, na verdade quase do tamanho de um sítio, em Santos Dumont, em Minas Gerais, que é perto aqui do Rio de Janeiro. Era sua fazenda? Hein? Era sua fazenda? Não era. Ela foi o seguinte, foi uma pessoa da família que teve um problema de conflito na família do marido. Eles perderam tudo e nesse conflito, e aí a gente arrendou essa terra, que era uma coisa muito barata e muito primitiva. Eu me lembro que a gente arrendou em litros de leite, porque a região era uma bacia leiteira, e eles ainda calculavam o arrendamento na época, isso foi aí por volta de 92, 93, eles calculavam isso na base de litros de leite, que dava o equivalente, na época, a uns R$300 por mês e tal. Mas é aquele negócio, né? Quer dizer, você mantém lá, eles faziam lá uma atividade, mas aí tinha assim, a cerca com o passo do vizinho não estava ruim, aí o vizinho reclamava que o gado dele fugia aí tinha que dividir a coisa da cerca e tal. Aí a gente decidiu que ou devolvia ou comprava, porque ficar gastando dinheiro E aí a gente fez uma oferta para comprar e compramos. Era um preço muito, muito razoável. Eu descobri que a pessoa a proprietária era amiga de papai, porque era de Barbacena, o pai dela tinha sido prefeito lá, então tinha relações de família, então a negociação foi muito tranquila. E aí tem uma mata
tem um fragmento de Mata Atlântica lá, de altitude, de muito boa qualidade. Uma parte pequena, são 20 alqueires, 20 hectares. Uma parte equivalente a mais ou menos uns 8 hectares. É mata pura, nunca foi desmatada, nunca foi mexida e tal. E a outra parte era uma parte assim em processo muito avançado de recomposição. E aí a pessoa que cuidava lá pra gente, que era um engenheiro florestal, ele falou, por que não transforma numa reserva? Aí a gente se encantou com a ideia, é uma das poucas reservas homologadas pelo IBAMA, ela não é uma reserva estadual, é uma reserva nacional. E aí, a partir daí, a gente passou a ter muito prazer. Eu chamei... A gente que você fala, você... Eu e minha mulher, a Miriam Leitão. Aí nós chamamos um pessoal de ambientalistas para nos ajudar a ver o que a gente podia fazer. Eles sugeriram que a gente expandisse a área de floresta, de mata. E para isso a gente precisaria de deixar uma parte para regeneração natural e uma parte a gente tinha que plantar. Nós plantamos já 40 mil mudas. E hoje já é um bosque formado. Em 5, 6 anos virou um bosque formado. Aí você vai sempre lá? Não? Vamos sempre lá, porque é perto, é quase uma ida a Búzios, né? É quase igual a uma ida a Búzios. Não pensou em virar um negócio tipo, sei lá, Marcos Palmeira aqui? Não, porque na verdade a gente não tem vocação para isso e somos muito ocupados, né? Quer dizer, a Miriam trabalha de uma forma absurda e eu, com essa minha coisa de dedicar a escrever e, por outro lado, eu tenho que ter a minha renda. Minha renda basicamente implica em viajar para fazer palestra e eu dou cursos. Então, a gente decidiu, como tem o pessoal permanente lá, que são esses familiares que continuam lá, o que a gente fez foi na frente da propriedade, a gente tem um projeto ligado a cavalos, que é o seguinte, a gente tem doma, preparação, hospedagem, porque o gerente lá, o Elmar Filho, ele é veterinário de grandes animais. E aí ele é ótimo disso. E a gente tem um projeto social importantíssimo, que é um programa de ecoterapia com a PAI, da cidade de Santos Dumont, que é a coisa mais bonita e mais interessante e mais importante que a gente faz na vida. Muito melhor do que os nossos livros e o nosso trabalho, que é uma coisa espetacular. Como os cavalos são domados de forma absolutamente civilizada, uma doma completamente destituída de qualquer tipo de força ou violência, eles são muito mansos e, portanto, eles se adaptam muito à ecoterapia. Então a gente tem a ecoterapia, tem esse negócio, isso aí paga. A ecoterapia é de graça, né? Quer dizer, a ecoterapia é um programa social. Mas os eventos de cavalo, a preparação dos cavalos, o pessoal que comercializa cavalo, por exemplo, precisa de treinar o cavalo a se comportar direito, por exemplo, numa exposição, num leilão, não ficar saindo escoiciando, etc. Porque isso valoriza o cavalo. Então eles fazem isso, eles preparam, e também tem aula de equitação, concursos de marcha e de resistência e tal. Isso paga metade do custo da propriedade. A outra metade a gente paga. Porque é curioso porque vamos dizer, uma vida muito diversificada, né? Escritor, jornalista, ambientalista, consultor. Pois é, mas ambientalista eu não sou, porque eu não faço a militância, sim, né? Tudo bem. Mas a gente faz. Em meio ambiente, vamos dizer. Sim. A gente faz, por exemplo, pesquisa lá, né? Que é uma coisa muito legal. A gente, de lá já saíram 3 teses de doutorado. Uma delas sobre as espécies de fragmentos de Mata Atlântica na região ali de Juiz de Fora, Santos Dumont, Barbacena, uma tese de doutorado da Federal de Juiz de Fora. Acabou de ser também defendida uma outra tese lá na Federal de Juiz de Fora sobre as espécies da fauna. E esse primeiro foram espécies vegetais, né? E isso tem dado, assim,
tem produzido conhecimento importante do ponto de vista da diferenciação das especialidades daqueles fragmentos ali, né? Porque a mata de altitude tem a araucária, então você tem espécies diferentes, tanto arbóreas quanto animais e tal. E aves. A gente acabou de promover lá um estudo importante de 2 ornitólogos sobre espécies existentes lá e descobrimos que tem 7 espécies que são rigorosamente dependentes da existência daquele fragmento. É uma coisa sensacional. Eu fiquei pensando, se você não tivesse tido essa saída do IPERJ lá aos 41 anos, ficasse na vida tradicional acadêmica até hoje, 20 e tantos anos depois, você estaria, né, talvez, vamos dizer, mais afastado desse mundo todo, né? É possível, porque você sabe que... Você se vê nesse, se vê eu penso nisso. Pois é, não, hoje eu já não seria... Quer dizer, hoje eu me dou conta que talvez eu em algum momento teria saído mesmo. Não seria viável ficar. Mas, com certeza, a minha trajetória teria sido diferente mesmo, porque eu me lembro, por exemplo, que eu fui a o último congresso da American Political Science Association que eu fui, foi em Toronto, primeira vez que eles fizeram fora dos Estados Unidos, tem alguns anos. E eu fui para apresentar um trabalho sobre a política de desmatamento na Amazônia. E eu me dei ao trabalho, até escrevi um post para o meu antigo blog, me dei ao trabalho de olhar aquele catatal, né, o catálogo assim, de 3.500 papers, e tinha assim 1% ligado a temas fundamentais, entre eles mudança climática e tal. O resto era tudo mainstream, assim, a coisa muito central da velha ciência política e que, na verdade, significa estudar um mundo que está morrendo, né? E aí eu olhei aquilo e disse assim, caramba, eu provavelmente estaria num dessas coisas do centro aqui, né, do mundo que está acabando. Eu não estaria discutindo o mundo que a gente pode construir a partir dos escombros desse mundo aí, né? Mas realmente, e só agora, muito recentemente, é que você abre ali né, você vê os congressos de sociologia e de ciência política que passaram a ter uma área de preocupação com política climática, política ambiental importante, né? É muito recente e não é na academia brasileira, não, é muito recente na academia de ciências sociais. Eu me lembro que eu participei de uma reunião sobre geoengenharia, que é uma coisa muito perigosa, e era uma reunião com 20 pessoas, 20 cientistas. Só tinha 2 politólogos, eu e um canadense. Todos os outros eram físicos, entendeu? Era uma coisa assim, enlouquecida. Gente, os físicos, o único papel de vocês é dizer que é perigoso. Agora, os politólogos é que têm que entender como é que faz para administrar esse risco, né? Vocês precisam de convencer os departamentos das suas universidades a se debruçar sobre esse assunto, porque, né? Bom, outra coisa sobre a qual você tem escrito mais recentemente é o uso de redes sociais, informações no século XXI. E você usa Twitter, foi até onde eu te contatei. Claro. Você tem Facebook, WhatsApp, como que você lida com isso no seu dia a dia? Tenho Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Eu lido bem, eu diariamente dedico 1 hora a interagir nas minhas redes, né? Você é muito metódico, então. Você tem que ter uma certa disciplina, né? Porque, inclusive, como você tem um escritório em casa, significa que ou você tem uma disciplina ou você acaba, né, se divertindo só. Eu tenho, porque eu escrevo 4 horas por dia, não necessariamente uma coisa específica, né? Tem dia que eu escrevo ficção, tem dia que eu escrevo... Eu estou escrevendo um livro de ensaios novo, que é uma sequela da Era do Imprevisto, mas que não será para tão cedo. Mas eu já começo a tomar notas de leituras e tal, né? Mas por quê? Porque eu acho... E a rede é uma fonte de informação muito importante para mim. Até as coisas que as pessoas detestam, que em geral as fazem sair das redes, para mim são importantes. Tipo hater, tipo, né, as mensagens de desqualificação, etc. Fake news, o uso de bolhas, exatamente, robôs e máscaras, né? Quer dizer, o fato de que você passa a ter
é um laboratório para você entender coisas que a filosofia já vinha falando, a psicologia social vinha falando há muito tempo, né? Quer dizer, você põe uma máscara para interagir socialmente, né? Só que as máscaras agora se tornaram muito mais possíveis e muito mais concretas, né? Quer dizer, você se esconde completamente numa máscara, você pode fazer uma identidade completamente distinta do que você é, e a partir daí dizer o que você não teria coragem de falar com a sua própria cara, né? Ou mesmo com a sua máscara social convencional, né? Aquela que você se apresenta para os amigos, etc. e tal. Eu acho isso uma coisa importantíssima, além de ser fascinante, eu acho que ela é importantíssima porque essa é a trajetória que o mundo vai seguir, né? Quer dizer, a conversação vai se tornar cosmopolita, digital, globalizada, e nós vamos ter que aprender a lidar com essas novas máscaras, né? Quer dizer, e a gente tem a ciência social é papel dela, dos antropólogos, dos psicólogos, etc., e dos sociólogos e politólogos, de se debruçar sobre isso e encontrar essa lógica, né? Você acha que isso foi muito rápido? Estou lembrando aqui na sua entrevista falando que você foi para Cornell em 73, porque lá tinha... Os bibliotecários compravam os livros, lá tinha os livros. Eu fui fazendo sanduíche em 91, 2 para a Flórida, com o Glaucio de supervisor lá até, porque lá tinha um Center for Latin American Studies, que é uma biblioteca muito importante também nos Estados Unidos. Os alunos de hoje não entendem quando eu digo que eu datilografei uma máquina elétrica, mas datilografei é a tese de mestrado. Para conseguir bibliografia, você ia na Leonardo da Vinci, no Rio, claro. Alguém dava informação. É uma geração, isso mudou radicalmente. Uma geração nativa que não entende nada deste mundo. Quem é mais velho entende porque passou para o mundo analógico. Né? Isso é vertiginoso e eu acho que isso daí produz uma transformação cultural importante, né? Dizem que até neurológica. Neurológica, exatamente, porque primeiro, você passa a consumir a informação com muito mais rapidez. Mesmo quando você está lendo um livro digital, é uma leitura muito mais rápida, né, do que no papel. Engraçadíssimo isso, né? É impressionante, né? Você tem essa experiência também, né? Porque eu, por exemplo, eu compro livro. Quando eu estava escrevendo A Era do Imprevisto, de vez em quando eu olhava e disse, pô, eu preciso desse livro para hoje, né? Isso seria impossível na época que você estava falando. Na época analógica, para hoje, cara, também você não precisava das coisas para hoje. Porque se você precisava do livro, você separava o seu processo de produção, né, para receber o livro e tal, e aí você retomava o trabalho. Não, eu olho, e aí você tem uma rapidez enorme de consulta, de leitura e tal, e aí você pode decidir se você quer ter na biblioteca ou não. Eu estou transferindo na biblioteca uma parte dela lá para baixo, porque ela já não cabe mais nada, né? Essa é uma das desvantagens de você ser desinstitucionalizado e meio analógico. Quer dizer, se eu não abandonasse, se eu abandonasse os livros físicos, ficasse só com os digitais, não teria esse problema, né? Mas é uma mudança vertiginosa e ela é uma mudança radical, porque ela é uma mudança que transforma a maneira pela qual a gente interage com as coisas e conosco mesmo, e com nós mesmos. E muito rápida demais para dar tempo de você construir uma memória adequada da transição. Né? Na verdade, a impressão, quando eu converso com jovens, a impressão que eu tenho é de que a gente está falando de coisas que deram saltos, e não coisas que foram velozmente, mas que tiveram etapas. Né? Você falou, eu comecei datilografando no jornal, quando eu entrei no jornal com 17 anos, eu quase fui demitido no primeiro dia, porque eu estava escrevendo a matéria, minha primeira matéria da vida à mão, né? E aí o secretário de redação disse, o que você está fazendo? Eu disse, não estou escrevendo a matéria, vou passar a máquina. Ele disse, não senhor, entendeu? O jornalista escreve direto no teclado e tal. E eu olhava para aquele negócio e dizia assim, como assim? Como é que eu vou conseguir conciliar essa coisa aqui com o pensamento? Hoje eu sou incapaz de escrever um texto relativamente longo, uma carta à mão já é um sacrifício monumental. Na verdade, você nem escreve mais carta. Aí a gente saiu da máquina mecânica para a máquina elétrica, da máquina elétrica para o processador de texto, do processador muito primitiva, para o processador de texto para o computador. Né? Eu me lembro que o processador de texto que tinha no UPERJ, o primeiro, foi levado pelo Simon, que também sempre foi encantado por tecnologia. Era um console, né? E que não falava com nenhuma impressora existente no Brasil. Porque então era um problema gravíssimo, problema de assento. Né? Essa coisa teve né, o processador de texto não falava português, não fazia acentos, depois passou a fazer mais ou menos e tal. Hoje decorar
teclas de atalho, exatamente, botava acento, você mudava completamente a lógica, exatamente a lógica do teclado para você poder escrever com acento e tal. E aí, de repente, você começa a ditar e o computador escreve na língua que você estiver editando, de boa, né? Eu me lembro que eu tive um acidente num carnaval há muito tempo atrás, quando a IBM lançou o primeiro ditador de texto, um programa para você ditar texto para o computador. E eu fiquei com a mão enfaixada, e aí a Cora Rona editava a parte de tecnologia lá do Globo. Ela me pediu para escrever uma resenha do programa de ditado da IBM, ditando, né? E aí era um negócio absurdo, porque eu levei 3 dias para fazer a resenha, porque primeiro você tinha que ficar falando, lendo coisas, para ele entender a forma pela qual você falava, para não produzir muitos erros e tal, né? Até conseguir ditar a resenha. O Tolstói que virou o Toy Story. Exatamente, vira o Toy Story, exatamente. Exatamente. E hoje você dita no Apple, por exemplo, que é o meu caso, sem o menor problema. Eu vi o primeiro Apple e era assim um espanto. Eu estava em Cornell ainda. Fui ver uma palestra de um cara que era professor da New School for Social Research. Ele fazia um semestre na New School e um semestre em Cornell, um cara de Urban Planning. E aí ele deu uma palestra mostrando como é que ele fazia. Ele tinha um Apple em Cornell, um outro na New School, e ele viajava com o disquete, com os textos. E a gente ficou embasbacado, disse assim, gente, a quantidade de tralha que eu carrego quando eu tenho que viajar para escrever um texto junto com um amigo, né, e tal. Ele está levando um disquete, que coisa maravilhosa e tal. Quer dizer, hoje você não leva nada, literalmente, né? É na nuvem. Eu acho que você falou dessa dimensão que é um aspecto desse projeto, Ciências Sociais, que um colega fez meio criticando. Você devia dar atenção a isso, porque daqui a uma geração eles não vão ter ideia do que era procurar uma bibliografia sem internet, do que era escrever à mão ou numa máquina elétrica, essa coisa material da técnica corporal, né, e mental de fazer. Eu posso te dizer o seguinte, eu não me lembro mais como é que eu conseguia fazer a pesquisa bibliográfica. Porque, entendeu? Quer dizer, eu hoje... Colocar no correio. Pois é, né? Quer dizer, eu sei ir na biblioteca, eu me lembro remotamente, né? Sei que aqueles fichários, mas o problema todo é o seguinte, se você não tivesse uma certa noção prévia do que você queria encontrar, né? Quer dizer, não, eu quero um texto do Lipset. Aí você vai na biblioteca e naquelas fichinhas lá e procura em Lipset e tal e vê se você encontra, né? Ou então você vai para as estantes, eu fazia muito browsing nas estantes, ficava olhando para o que eu não li, né? Sobretudo de filosofia. Isso foi uma outra experiência que eu tive. O Guillermo Domino me chamou para ir para Notre Dame, como senior fellow lá, durante 6 meses, na Helen Keller Institute for International Affairs. E aí você não tinha que fazer nada, literalmente. Você não tinha que fazer curso, não tinha que fazer nada. Tinha alguns seminários e eu resolvi escrever, inclusive, um texto que acabei usando boa parte na Era do Imprevisto. Chamava Nem Seres Livres, nem Cidadãos. E eu ia para a biblioteca de Notre Dame, fazia a mesma coisa que eu fazia na de Cornell. Chegava lá nas estantes de filosofia e ia passando assim, ó, vendo o que eu ainda não tinha lido, o que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, aí de vez em quando eu me informava assim, dizia, não, isso aqui não me interessa e tal. E aí tinha coisas preciosas, assim, eu lembro lá em Notre Dame eu li todos os Fabian Papers, os Fabian Tracts, né, dos socialistas fabianos. Tá? Tinha a coleção integral, no original, primeira edição, assim, aliás, provavelmente só teve uma edição, aí você falou isso, gente, era impossível, porque hoje você faz uma pesquisa bibliográfica com a maior facilidade, você consegue tudo onde você quer, rapidinho, se você não consegue o livro digital, rapidamente você consegue uma cópia do livro e tal. Então, eu acho que isso aí muda também a maneira pela qual você lida com a literatura, né? Você hoje tem uma quantidade muito maior de consultas, provavelmente mais superficiais, do que as leituras muito mais profundas que a gente fazia no mundo analógico, né? Você tinha uma bibliografia mais concisa
E aí você ficava naqueles livros ali, dedicado, debruçado sobre eles com uma... A produção de texto também, né? O copiar e colar e reaproveitar coisas Também, ficou muito também, mais comum, né? muito Até mais um comum. autoplágio, às vezes sem se dar conta Exatamente, muito é. disso. Né? Você sabe que eu tive uma experiência sobre esse negócio do autoplágio com o livro Presenciamento de Colisão. Eu tinha me comprometido, quando eu fiz o contrato para a Era do Imprevisto com a companhia, eu fiz um contrato simultâneo de entregar em setembro do ano passado o Presenciamento de Colisão. E quando chegou em 20 de agosto, mais ou menos, o livro estava pronto. Eu deixei ele descansando um pouco para fazer a última leitura. E quando eu terminei de fazer a última leitura, eu fiquei espantado com a baixa qualidade do que eu tinha escrito. Eu fiquei assim, escandalizado com o texto que eu tinha produzido. Gente, não era nada disso que eu queria. Isso aqui está muito ruim, isso vai criar uma enorme confusão na cabeça de todo mundo, não ajuda em nada. E aí eu passei um dia lutando em relação ao que eu ia fazer. E aí no dia seguinte eu tomei a decisão, deletei completamente o livro para não ter a tentação de fazer qualquer corte-cola. E comecei a escrever de novo. Nenhum backup. Nenhum backup. Não estava impresso. Não estava impresso. Não tinha mandado para ninguém. Não tinha mandado para ninguém. Deletei, e aí avisei ao Luiz Schwartz, olha, Luiz, eu deletei o livro, vou começar a escrever de novo, vou atrasar um pouquinho a entrega. O que ele disse? Ele ficou perplexo, porque ele disse que nunca tinha ouvido falar uma coisa dessa, deletou o livro, né? Mas, de fato, quer dizer, era isso, quer dizer, porque é muito fácil você, de repente... aproveitar, vem e tal, tenta consertar e, né... Acho que é uma parte interessante essa técnica, né, da escrita, do pensamento, da produção intelectual. E nós não somos nascidos digitais, né? Então nós ainda temos um pouco dessa memória da vida analógica. Acho que vai se perder muito rápido. Muito uma rápido. Geração, né? Uma geração, exatamente. Já não tem mais. Mas o computador hoje é obsoleto. Né? Totalmente, né? Bom, Sérgio, a gente está quase 2 horas aqui. Entrevista, está tudo muito, muito interessante. Eu só tenho uma pergunta que eu faço de curiosidade desde o início do projeto, que sempre faço. Então, acho que a gente está cercado de livros e falando muito sobre os livros. Se você tivesse que destacar um livro assim, que te marcou muito, qualquer momento da tua trajetória, uma leitura, o que tiver em mente? Independentemente da vida acadêmica, a leitura Grande Sertão Veredas. Achei que ia ser Guimarães Rosa, não sei. Grande Sertão Veredas. Quando você leu? Eu li Grande Sertão Veredas pela primeira vez em 1968. E... sei lá, nasceu ali pertinho de Cortesburgo. E exatamente ele me reconciliou com a minha alma sertaneja. Né? Porque eu olhava aquela coisa, eu disse assim, eu adorava a vida da fazenda lá em Curvelo, adorava aquela coisa toda, mas eu tinha aquela coisa assim, mas o Lúcio Cardoso não aguentou, ele foi embora para o Rio, entendeu? Quer dizer, né? Essa vida aqui é uma vida muito terra, chão, gado, né? Não é uma vida intelectual. E aí, ao ler Grande Sertão Veredas, eu vi como é que você pode ser sertanejo independentemente da estreiteza da terra, né? E como é que aquela terra não é estreita, na verdade, ela tem uma... E isso me reconciliou com o sertão. Hoje, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pegar o jipe e ir embora pro sertão e para andar em veredas e fotografar onça. Agora, é um ritmo de vida muito diferente. O ritmo do Grande Sertão, do Guimarães também, né? Eu me lembro que quando eu lia no colégio, tinha que ler, eu não entendia, achava chato e tal. Depois de velho, eu fui ler pela primeira vez praticamente, vi que não dá para ler correndo. Não. Você tem que ler no ritmo da oralidade, quase. Como se você estivesse lendo em voz alta. Se você lê correndo, como a gente faz hoje com tudo praticamente, você não entra naquele universo. Né? Essa sensação que eu tenho. Não entra. E muitos leitores iniciais não conseguem passar das primeiras 30, 40 páginas por causa disso, porque eu vou muito rápido. O Sérgio Mindlin é que recomendava toda vez que uma pessoa dizia para ele que tinha dificuldade com o Grande Sertão Veredas, ele dizia o seguinte: leia as 30 primeiras páginas em voz alta, né, porque é uma coisa da oralidade, que é claro, né? Ele exatamente, ele vai pegando a oralidade. O estágio do carro de boi. Exatamente, ali a coisa do tropeiro, né, e a coisa da metafísica, né? Esses livrões assim sobre a alma,
foram os que me influenciaram. Grande Sertão Veredas e A Montanha Mágica.